Sexta-feira agora, 2 de agosto, saiu a taxa de desemprego americana e o payroll, né, o índice de criação de vagas nos Estados Unidos, um dos indicadores mais importantes, né, e veio pior do que esperado. Por que que o índice, né, subiu mais do que 1.000 pontos? A primeira reação foi de queda, mas subiu mais de 1.000 pontos para só depois cair, tá? Mesmo com o S&P negativo. Tá? Isso pegou muita gente na sexta-feira, tá vendido em índice, acreditando que o mercado tinha que cair, tá? E eu gravei esse vídeo aqui justamente para explicar alguns detalhes, tá, do que saiu, que daria para você ter visto, tá, após a publicação, que ajudariam um pouco nesse contexto. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse aqui é puramente de trade. Aliás, faz tempo que eu não falo de investimentos, preciso fazer aqui, tá? E se você não está inscrito no canal, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Para quem já está familiarizado com o mercado, sabe que na primeira sexta-feira de cada mês sai o indicador, né, de emprego americano. Assim, quantas vagas foram criadas ou destruídas, faz tempo que não tem destruição de vaga no mercado americano, e também a taxa de desemprego. Tá? Eu não vou conseguir nesse vídeo aqui explicar a importância disso em termos macro, mas isso é realmente muito importante. Apesar de ser um indicador atrasado do ciclo econômico, tá? É um dos termômetros que o Banco Central, tá, usa para poder definir taxa de juros. Tá? Esse é um dos principais motivos. Claro que não é ponto a ponto, não é um payroll isolado que vai ajudar a definir o nível macro, tá? Mas um payroll isolado, tá? Ele, ou qualquer outro indicador, né, que tenha relevância para explicar o ciclo econômico ou americano ou brasileiro, impacta nos mercados, porque o mercado reavalia aquela informação, né, em relação ao que o mercado esperava e também tenta fazer com essa informação nova projeções futuras. O mercado é movido a expectativa sobre o futuro e não sobre o que está acontecendo agora ou sobre o passado. Você traz uma informação nova, que é uma publicação, e o mercado, opa, eu como um todo, né, o mercado como um todo estava esperando isso, pô, veio tanto, opa, deixa eu ajustar aqui a minha expectativa e as minhas posições no mercado. Então, você tem movimentos muito relevantes quando esses indicadores são publicados, tá? Agora vamos lá, falando em números gerais. O mercado esperava mais ou menos ali uma criação de vagas de 190 mil, tá? Veio 114 mil, veio bem abaixo do esperado, ou seja, uma economia provavelmente desacelerando, tá? E a taxa de desemprego, tá, era esperada 4,1%, veio 4,3%, é uma taxa de desemprego maior do que o mercado estava esperando, ou seja, foi uma surpresa negativa, tá? E uma surpresa negativa num ambiente em que o mercado questiona, tá, a desaceleração da economia americana. De fato, o mercado vem há muito tempo falando que, putz, com os juros altos, a economia americana tem que frear, não é possível, porque pô, juros altos contrai crédito, tanto para as empresas quanto para os consumidores, isso vai fazer desacelerar a economia, só que os sinais na economia não vêm, né, não vinham, na verdade, sendo apresentados, e de uns meses para cá, de umas semanas para cá, começaram um pouco mais evidentes, tanto em algumas ações, na publicação de balanço de algumas empresas, quanto na criação de vagas, que é o que aconteceu na sexta-feira, tá? Por isso que ele é muito relevante. Tá? E, putz, ele veio pior do que esperado. Pô, por que o mercado não caiu, né? O mercado lá fora caiu pra caramba, por que o mercado local aqui não caiu, tá? Esse aqui é o ponto. Pegou muita gente vendida, muita gente falando, putz, viu ali o mercado, pô, pegou pior do que esperado. O mercado na beira de entrar lá fora, eventualmente numa recessão no ciclo econômico americano. O S&P caindo bastante. Pô, vou vender aqui, que está caindo menos, porque aqui vai cair. Essa é a lógica. Tá? E é uma lógica de bom senso. Mas vamos lá. Tá? E, pô, pegou muita gente. O mercado caiu ali, né? No preço da publicação, se não me engano, estava 127.700, 127.750. O mercado até caiu para 127.130, se não me engano, alguma coisa assim, tá? E, pô, depois subiu para 128.400 e pouco. Subiu, sei lá, 1.000 e poucos pontos antes de voltar a cair. Fica uma série de dúvidas no ar aqui, né? Putz, acertei a direção que era a venda, né? Mas errei o timing. Putz, o mercado é injusto, porque lá fora, de fato, o mercado caiu, né? O mercado não subiu tanto depois da publicação para depois cair, subiu muito pouco lá fora e aí, de fato, né, foi caindo um pouco mais depois das 10h30, 11 da manhã. O que aconteceu de errado? Tá? Vamos lá, bora para minha tela aqui para tentar explicar um pouco melhor como é que eu penso isso. Aqui eu separei, tá, uma imagem, na verdade, de como é que eu enxergo um pouco o mercado. Tá? Assim, isso não é a tela do Profit, é uma tela que eu calculo de preço justo. Tá? E dessa barra para cá é o dia 1. Tá? Isso aqui é 11 da manhã do dia 1 de agosto. Tá? E aqui é a abertura, nessa pontilhada para frente, é 9 da manhã
do dia 2 de agosto. Daqui para cá é o dia novo que a gente vai discutir, tá? E nem tá até o final do dia, tá? Por que eu estou trazendo o dia anterior aqui? Tá? Para mostrar um pouco desse conceito de preço justo, tá? A linha azul aqui é o preço do índice, que efetivamente foi negociado, tá? Intervalo de 5 minutos aqui, mas não necessariamente é isso que eu acompanho. E o laranja é esse cálculo de preço justo do índice que eu calculo, tá? Aqui não dá, só com essa tela aqui, não dá para tirar conclusões relevantes, mas você não vê distorções muito significativas, nem de direção, nem de preço, na parte da tarde, desde as 11h15 do dia anterior, do dia 1 até a abertura desse dia. Tem aqui, essas distorções são operáveis, mas não é nada absurdo, nada tão significativo. Tá? Você vê que o preço justo, ele dá uma guia e, de fato, o preço de mercado, o índice, ele anda em torno, hora acima, hora abaixo, mas sem descolar muito dessa guia. Tá? Essas divergências são operáveis, mas não é o tema desse vídeo. Vamos aqui para a abertura do mercado dia 2. Tá? O mercado abre dia 2, tá? O justo caindo um pouco e o índice caindo um pouco mais, uma amplitude um pouco maior até do que a gente, né, viu. No dia anterior até teve 1h pouco da tarde, aqui o índice, desculpa, aqui é o justo caindo e o índice vindo atrás, né? Aqui você vê, o índice abriu com gap de baixa, tá? E o preço justo caiu, mas não caiu muito. Tá? O fato aqui é que você tem, eu separo o mercado em alguns momentos, tá? Você tem ali a abertura, na minha opinião o índice abriu com um gap maior do que o justo justificava, mas só isso aí não significa nada para análise do payroll, tá? E aí você vem aqui antes do payroll, que é essa linha pontilhada aqui, que é 9h30, a hora que foi publicado o payroll, aqui está 9h25 porque é a abertura, né, da barra, mas ela fecha às 9h30, que é a hora que saiu, tá? Você tem aqui um mercado que recupera, o mercado abriu com gap de baixa, linha azul, e vem recuperando, praticamente vira positivo antes da publicação do payroll. E você tem uma indicação de preço justo, falando que o índice teria potencial, mesmo antes do número, para estar mais alto do que ele estava, bem mais alto do que ele estava, e com uma boca, com um gap bem maior do que aconteceu no dia anterior, não inteiro, mas uma boa parte do que aconteceu na tarde, né, na parte da tarde do dia anterior, ou seja, né, e assim, não dá para ver aqui, mas o justo sai um pouco na frente do índice, ou seja, mostrando que tinha algumas variáveis que eram leading, né, guiando, né, puxando o preço para cima. Beleza, sai o número, esse que é o que importa. Sai o payroll aqui, tá, 9h30, e sai abaixo do esperado. Tá? O mercado, de fato, ele sai aqui no 127.700, 750, e ele de fato faz uma reação para 127.130, se não me engano, aqui para baixo, aqui, isso mesmo, 127.130, tá? Não tá com a escala aqui para ver, mas foi essa perto da mínima, tá? E você, né, simplesmente nesse meio do caminho aqui, né, você tem uma primeira reação divergente. Na hora que sai a notícia, né, a minha métrica de preço justo, que ela pode estar certa ou errada, né, mas assim, acerta mais do que erra, ela joga o preço do índice para cima, ela diz que ele tem potencial para ir para cima. E ele veio para baixo. Abriu, a primeira reação, né, depois da publicação, ela foi divergente. O justo não acompanhou depois do payroll a queda do índice. Ou seja, sei lá, é uma forma econométrica que eu calculo com algumas variáveis explicativas e, veio contra. Tiveram variáveis que, né, taxa de desconto, prêmio de risco, expectativa de lucro, a comparação com os pares, são algumas variáveis, né, que eu uso para poder modelar o preço justo do índice. Tá? O S&P entra com um grau de determinância muito, muito pequeno, tá? Aqui. E, veio contra. Tá? As variáveis que eu uso para determinar preço justo mostravam que o mercado tinha potencial até para ir para cima na primeira reação, e ele veio para baixo. Abriu a diferença e ficou muito grande a diferença. E é normal ela ficar grande quando tem publicação de indicador relevante. Tá? O fato é que tem uma coisa muito importante, que é, o mercado sai com uma informação negativa, tá? Aparentemente negativa, a 127.700. Ele cai para 127.130. Ele vem para o 127.700 e ganha esse preço, ou seja, o mercado ele estava precificado por uma expectativa de payroll. Sai o payroll é pior do que esperado, o S&P cai, o mercado aqui cai, mas ele volta a trabalhar acima do preço que ele estava antes da publicação. Cara, o mercado incorporou, ok, aquela informação momentaneamente, tá? E o preço justo, pós o mercado superar
aqui estava também, aqui em cima, estava acima do que estava no momento da publicação. Isso é determinante. Não é um vídeo sobre preço justo, mas tem alguns toques aqui. Não é só sobre o nível do preço e o gap entre o justo e o realizado do índice. É sobre a direção, tá? É sobre a direção também, tá? E, pô, justo para cima. E durante esse tempo aqui, esse intervalo, que é 9h30 que saiu, até aqui, até as 10h31, que é esse ponto pontilhado que eu pus aqui, você não via, né, no nível microestrutural nenhum player relevante, tá, a não ser HFT, tá, agindo no mercado. E você vê que você tem uma relação muito grande, né? Tirando esse primeiro movimento divergente, você tem uma relação muito grande do preço aqui, ó, com o justo. Ou seja, provavelmente o HFT, que também olha variáveis muito parecidas, talvez não modele exatamente como eu modelo, mas leve em conta os mesmos fatores que eu estou levando, né? Foi ondas de HFT que dominaram o mercado naquele momento. O que é de se esperar sempre que tem uma reação de um indicador relevante, especialmente antes das 10 e pouco no mercado de índice, que dificilmente você olha ali um algoritmo montando uma posição estrutural, que é isso que determina para mim separar em movimentos. Estou falando um monte de coisa aqui, eu pressuponho que você conhece um pouco os termos que eu uso, tá? Vou deixar alguns vídeos aqui embaixo. Ao longo do vídeo aqui eu vou explicar algumas coisas também, tá? Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo, né, para você, se você não está familiarizado com os termos, para você se familiarizar, tá? Aqui eu estou pressupondo que você entende um pouco do que eu estou dizendo, tá? E aqui, 10h31, então, você de fato tem um algoritmo de venda sendo ligado, um algoritmo executor de venda com uma participação relevante, uma proporção entre a agressão e o passivo relevante, tá? E daqui para cá muda de figura, para mim é um outro momento, tá? Ele ligou ali perto dos 127.550 pontos, tá? E ele só desligou efetivamente às meio-dia e 37, lá nos 126.520 mil pontos, mais ou menos ali, tá? Por isso que eu determino essas, vamos dizer, movimentos, essas faixas, no nível microestrutural. O que causou, não é uma janela pré-definida de meia hora, 1 hora, não tem nada a ver com tempo aqui. É puramente baseado em evento no nível microestrutural. O que causou aqueles movimentos? Tá? O que causou quais foram os principais catalisadores não é nem daquele intervalo de tempo, é daquele intervalo de movimento. Isso especificamente eu explico num vídeo que eu vou deixar ressaltado aqui, é o primeiro, que é como contar a história do dia no índice futuro, que eu explico exatamente como eu faço essas faixas, essas divisões no dia, tá? Como contar a história do índice futuro. Vou deixar aqui, é o primeiro link, fora outros para ajudar, tá? Então vamos lá. Você tem aqui uma reação de HFT, muito provavelmente reagindo, né, aos mesmos fatores das variáveis que eu uso para modelar preço justo, porque você tem uma correlação muito grande aqui do preço justo com o preço do índice. E aí, pô, aqui você tem uma quebra, né? Aqui você tem, a partir dos 10h31, quando você liga um algoritmo de venda, quando você percebe que ligou um algoritmo de venda com uma taxa de participação relevante, por aí vai, o mesmo justo sem cair, o índice cai. Aí você fala, André, mas pô, espera aí, né? Aí a gente entra em umas técnicas operacionais aqui, que é o seguinte, eu tenho uma justificativa aqui, no nível microestrutural, para o mercado estar distorcendo do justo. Ou seja, tem alguém grande precisando vender, tá? E esse cara está vendendo através de um algoritmo que vai vendendo a cada intervalo de tempo ou critérios diferentes, não só tempo, né? E aí esse cara está ajudando a deslocar preço. Tá? Esse cara, para mim, está abrindo uma boca de jacaré com potencial disso aqui fechar. Tá? E aí se eu vou seco na compra do índice ou se eu vou travado, tal, é tema um pouco mais avançado, né, para outros vídeos. Mas isso aqui abre, quando esse cara desliga, tá? Quando esse cara que está causando uma distorção desliga, tá? É um baita oportunidade para você procurar eventualmente um fechamento, tá? Né? Ou o índice subir, ou alguma coisa, né, do preço justo cair, mas aí depende de diversos outros fatores, mas dá para operar essas distorções, essas divergências. Tá? O que eu quero, né, mostrar aqui, tá, é que, voltando aqui para a tela para ficar um pouco mais fácil de explicar agora, né, quais são as conclusões aqui. Tá? Esse trade de notícia, que eu chamo de news trading, né, que sai um indicador econômico e você vai operar isso, para fazer isso, na minha opinião, de forma decente, de forma ok, né, cara, duas coisas, é um balanço entre duas forças. A primeira é o que eu chamo de energia potencial. Tá? O que eu costumo olhar? Tá? Eu costumo olhar o quanto o mercado pode andar dado o desvio que o indicador saiu em relação ao que o mercado esperava. Esse é o primeiro ponto, em termos potenciais. O mercado desviou
né? O mercado esperava 190 mil, saiu 114, pô, qual que é a magnitude desse desvio vis-a-vis com o que o mercado pode andar em preço? Isso é calculável, tá? Esse é o primeiro ponto de potencial para saber quanto o mercado pode andar. A segunda coisa em termos de energia potencial, quanto o mercado tá distorcido em relação à métrica de preço justo. Né? Uma âncora muito boa também, porque é o seguinte, se o mercado está alinhado no preço justo, o mercado sai payroll pior do que esperado, tá? O mercado está perto do preço justo, e aí você vem, né, com o mercado, pô, ele tem potencial para cair, o mercado ele está correto em termos de preço, ou seja, então ele pode cair, ele tem margem para cair, esses dois lados da energia potencial, tá? E você tem o outro lado, né, do que o mercado está te falando, de fato. Né? Uma coisa é, putz, o payroll sai pior do que esperado, ou seja, muito pior do que esperado, tem realmente espaço para cair. Em termos de preço justo também, imagina que o mercado está até distorcido, o índice está, sei lá, 127 mil, o preço justo está falando que ele está 126, ou seja, o mercado está caro, né? Assim, ele teria que estar 126, mesmo sem ter saído estou dando um exemplo aqui, né? A questão do indicador pior do que esperado. Ou seja, você tem dois vetores favoráveis em termos de potencial. Só que sai o indicador econômico, o mercado não cai na primeira reação, o mercado não vende, não entra à venda, que vamos dizer, é o price action, né? Não price action no sentido de nível de preço lá do Walbrooks, não é isso. Putz, o que os players estão fazendo naquele momento quando receberam a notícia, né? No caso, o indicador econômico. O que está acontecendo? Né? Qual que é o pace do mercado ali? Cara, você tem esses dois lados da balança. Energia potencial, baseada em quanto o mercado está destoado do que o mercado esperava e quanto ele está divergente do justo, para poder ver o quanto ele tem de folga para poder ir para cima ou para baixo, versus o que o mercado está te mostrando no momento em termos de pace, de ordem, de que tipo de player está participando ali. Cara, nesse caso aqui, volta aqui rapidinho para a tela. Nesse caso aqui, você tem claramente, né, você tinha ali, que não está escrito aqui nesse gráfico, mas você tinha um potencial do mercado cair mais do que ele caiu no mercado local aqui, tá? Vis-a-vis o quanto o payroll saiu, né, divergente do esperado. Ele saiu bem abaixo do esperado. 114 contra 190, a taxa de desemprego saiu bem acima do esperado em termos percentuais, tá? Isso potencialmente daria para o índice um espaço de queda maior, mas o justo não. Você tinha movimentos divergentes. Você tinha um cara aqui muito forte por precificação, cara, jogando o índice para cima, cara. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que dá para ganhar dinheiro sempre, que isso aqui não erra nunca, tá? Eu estou dizendo que aqui você tinha argumentos plausíveis, você tinha uma âncora que carregava o índice para cima, cara. Tinha. No momento. E não só eu, que calculo preço justo, faço isso. Os HFTs fazem isso, algumas tesourarias, algumas assets, também tem uma métrica, talvez não a mesma que o meu, mesmo que atinge o mesmo preço que o meu, porque as premissas talvez sejam diferentes, mas a forma de modelar é muito parecida, tá? E provavelmente por isso que o HFT fez essa onda, jogou o mercado bem para cima, né? E por aí vai, tá? Você teve esse ponto, né? Operar isso, não basta, né? O mercado, putz, o indicador é ruim, ele vai cair, o indicador é bom, ele vai subir. Você tem que ter essa quantidade de tamanho potencial vis-a-vis ao quanto divergiu do mercado, do que o mercado esperava, uma relação, uma métrica de âncora de que se o mercado está realmente bem precificado ou não, de ponto de origem, né? Porque uma coisa é ele subir a partir de quanto? Ele já estava caro ou barato onde ele estava, entendeu? O preço justo ele te dá essa noção de se ele já estava caro ou barato antes. E o price action no mercado, que é a reação, para onde ele vai, cara, tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão aqui. As correlações quebram, cara. O que é isso? Muita gente tem na cabeça que, putz, o índice é muito correlacionado com o S&P, com o mercado americano e tal. E, cara, tem fases que é muito mais, tem fases que é muito menos, e tem fases que tem um beta negativo, uma correlação levemente negativa, cara. E nessa fase de agora, tá, os últimos meses, eu tô gravando aqui 3 de agosto, tá, né, os últimos meses você tem um beta negativo, em que, putz, às vezes que o S&P sobe aqui cai e o contrário, tá, mas isso muda, tá. Você tem fases mais correlacionadas e menos correlacionadas, isso tem a ver com o ciclo econômico, tem uma série de coisas um pouco mais macro aí. Tá? O fato é que elas quebram no intraday, cara. E sei com muita gente com essa cabeça de, putz, lá fora caindo, aqui tem que cair. Cara, não necessariamente. Bom, foi um exemplo na sexta-feira. Tá? O S&P afundou, ele já estava caindo bastante, tinha potencial para o índice, em teoria, cair mais. Cara, saiu um indicador ruim, o S&P caiu mais, e o índice, cara, subiu 1000 na cara de todo mundo. Mas assim,
não é que ele subiu só porque subiu do nada, você tinha uma modelagem, tá? Fatores que precificam o índice jogavam o índice mais para cima ainda do que ele foi. Ou seja, então, não é só loucura ali, tá? Tinha argumentos, não para as 9h30 você saber que ele ia subir, mas ao longo do processo o justo ia subindo, 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 subindo e ia carregando, meio que arrastando, de fato, o índice de fato, né? O mini índice, o padrão. O fato é, pô, só olhar S&P, cara, quebra demais a correlação, quebra muito, tá? Mesmo nos números. E o terceiro, né? E a terceira conclusão aqui, né? É por separar o mercado em movimento. Volta aqui de novo pro vídeo, né, para ficar um pouco mais fácil. Que é o tal de contar a história do dia, tá? Separar aqui a abertura, aqui a publicação dos indicadores, e aqui é uma ligada e uma desligada de algoritmo. Aqui é a hora que ele liga e aqui é a hora que ele desliga. Por essa tela não dá para ver isso, tá? Naquele vídeo, como contar a história do índice, que eu deixei aqui embaixo, que é o primeiro vídeo que eu deixei aqui embaixo, eu explico certinho como é que você conta a história do índice. Mas aqui a importância é por que separar em movimentos? Cara, tem vários fatores. O primeiro é porque aqui você pode ficar com aquela dor de corno, né? De, putz, será que eu acertei a venda? Que era para vender quando, né, saiu o payroll, saiu a 700, 750, mas deu para vender ali 600, a 500 e pouco, deu para vender um pouco para baixo. Deu tranquilamente para vender, né? Assim. Aliás, esse é um problema, né? Quando dá tranquilamente para você entrar num trade que você quer, cara, tranquilamente, é porque não é um bom, né, não é um bom indicativo de momento, né? Especialmente quando sai um indicador que todo mundo voa para fazer aquilo. O fato é, muita gente, sei lá, que eventualmente vendeu perto do 500, sei lá o quê, falou, pô, tá tudo ruim, S&P ruim, payroll ruim, vai cair. E aí o mercado começa a subir, 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 e depois cai, cara. Pode ficar uma confusão de que, putz, eu tenho que alongar o meu stop. Putz, eu acertei o lado, mas errei o time. Cara, às vezes são drivers completamente distintos que regem esse movimento, entre essas duas linhas que eu tracejei, e que regem esse movimento. Tá? Quando você começa a separar em drivers, catalisadores microestruturais, cara, você começa a ter uma noção de timing de entrada muito melhor para as coisas. Aqui, das 9h30, da hora da publicação, até 10h31, você não teve no nível microestrutural nenhum cara relevante executando uma ordem pegável, repetitiva, tirando o HFT. Aqui, a HFT é muito difícil de operar em cima dele, muito. Você não sabe nunca o tamanho da onda que ele vai fazer, se essa onda vai reverter para a média em termos de posicionamento, se ele vai ficar tipo, indo e voltando no zigue-zague, ou se ele vai fazer ondas cada vez maiores. É muito difícil, muito, 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 muito. Olha, eu vou te falar, eu mais perdi dinheiro do que ganhei tentando operar em cima de HFT. Infelizmente, eu adoraria, mas não é assim. Comigo não tem funcionado em cima de HFT. Tá? Então, quando você separa o mercado em movimentos, você consegue dar um pouco mais de razão, de explicação para aquele driver, para aquele catalisador que está movendo o mercado naquele momento, ou naquelas janelas. E quando você começa a ter mais clareza, você começa a ter mais timing, o risco-retorno muito melhor, para poder entrar nas operações logo na origem, logo quando acontece o evento origem. Tá? O evento origem eu vou deixar também aqui embaixo, é o segundo vídeo indicado também, para quem quiser entender o que é. Tá? E o vídeo de lógica operacional também que eu falei aqui, que é uma explicação que você cria, uma tese que você cria na sua cabeça que embasa a tua decisão. Tá? Então, assim, é isso. Para você não ficar achando que foi tudo causa de uma coisa que você poderia ter... Você viu de manhã, mas era só ter alongado o stop, ou você errou o timing, e aí, pô, você acertaria à tarde. Cara, não necessariamente. E aí, como é que você sai desse problema? Separando o mercado em movimentos claros em termos de nível microestrutural. Eu espero que você tenha gostado. Sei que é um vídeo um pouco mais denso, mas eu quis fazer questão de trazer. Né? Não tenho pretensão de dizer que putz, sempre você ganha. Né? Tem momentos em que, mesmo o que eu falei aqui, e diversos momentos, aliás, né? Não tem nada infalível. Tá? Mas você não vai ficar tão vendido, né, em termos de ficar ali só naquele sabor do momento ou operando o mercado para cima ou para baixo do ajuste, se ele vai subir para cima ou para baixo disso. Essas coisas não têm, os drivers importantes, eles não têm hora e momento e preço para acontecer. Você tem que estar predisposto a deixar o mercado te contar, né, o price action dele, no timing dele. Tá? E esse tipo de leitura facilita muito isso. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir e comenta aqui embaixo. O que eu mais peço de verdade é para você comentar nesse vídeo o que você achou, se já percebia isso e se você se deu bem ou mal na sexta-feira,
né, com esse pensamento que eu falei aqui. Deixa aqui, que sou eu, não é ninguém da equipe que responde, sou eu que leio e respondo as perguntas. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Abraço, boa semana.